Hoje a gente está aqui na entrevista e eu vou entrevistar meu pai, o professor Cláudio, que já é morador há muitos anos da Ceilândia, mais propriamente dita, Ceilândia Sul. Então, como é que você tá, papai? A gente veio aqui só contar um pouco das nossas histórias, da sua história principalmente, e da relação que você tem com a Ceilândia. Bom, e tem muita história mesmo, né? Porque quando a gente veio para cá, para Ceilândia, a gente foi muito pioneiro, né? Não tinha casas, a gente improvisava barracos de madeira, buscava água onde conseguia encontrar. Aquele pessoal que veio para construir Brasília, meus pais são os pioneiros dessa construção. Então, eles vieram antigamente lá do Pernambuco, passaram uma longa jornada no pessoal que chamava aquele pau de arara, né? Caminhão. Aqueles caminhões grandes, né? Caminhões que traziam as pessoas para morar aqui no DF. E esse pessoal era meio que levado a morar em favelas, né? Favelas, e uma das favelas mais conhecidas era a Vila do Iapeí. Então, para acabar com essas favelas, essas invasões, criou-se a Ceilândia, que era o prefixo CEI, quer dizer Campanha para a Erradicação de Invasões. E a nossa família foi meio que trazida para morar aqui nessa região por causa exatamente das invasões. Então foi loteado, 30 quilômetros afastado lá do centro, lá da construção de Brasília, e as famílias vieram morar aqui. Eu bebezinho ainda, meus irmãos já um pouco mais velhos, meu pai e minha mãe muito trabalhadores, e a gente foi crescendo aqui em meio a essa comunidade que foi se formando. Por que você acha que eles resolveram transpor? Você acha que foi exatamente para acabar com as invasões que eles transpuseram essas pessoas e fizeram a Ceilândia? Para poder realmente erradicar essas invasões? A ideia era não permitir que houvesse construções de qualquer jeito, até porque depois, para poder organizar tudo, era muito mais difícil, né? Então, casas amontoadas umas com as outras. Então, até para tratar depois de água encanada, rede de esgoto, energia elétrica, dar uma infraestrutura, seria muito complicado. Então, quando foi construída aqui, loteada a Ceilândia, foi previsto também onde haveria escola, onde haveria residência. Então foi bem planejado na sua visão? Teve um planejamento, mas as pessoas eram trazidas para cá sem nenhuma estrutura. Sim. Então era meio que uma sobrevivência bem difícil. Você se considera um sobrevivente? Sim, eu me considero sobrevivente. Os meus colegas de criança eram muito suscetíveis a morrer de doença, como meningite, febre amarela, sarampo. Às vezes até se voltar para a criminalidade, muitas vezes. Se voltar para a criminalidade era muito comum até se envolver com pequenos furtos, com drogas, com uma série de coisas, e isso levava para outros crimes, né? Então era assim uma vida bem dura. Mas tinha uma coisa importante. Sim. As pessoas que aqui moravam se ajudavam muito umas às outras. A solidariedade era mais presente, você enxerga. A solidariedade. Assim, o povo brasileiro tem muito disso, de um ajudar o outro. Se doer, assim, tipo, não se doer, mas assim, de tomar as dores de algumas pessoas, de vizinhos, de conhecidos. Isso. Procurar ajudar, mesmo que seja ali de alguma forma, né? Muitos têm, né? Nem todo mundo, mas... A palavra era essa, a gente dividia um pouco de tudo. E havia muita brincadeira, havia muita festa no sentido de alegria entre eu e os meus colegas pequenos, jogando jogando futebol com a bola improvisada de meia, jogava na rua ali, caçava borboleta. Então havia assim, eu sou do tempo que aqui era tudo mato. Tudo mato. Mas me diz aí, você, professor, você nasceu na Ceilândia? Você nasceu em Brasília ou você nasceu em outro lugar e veio para Brasília? Não, eu nasci no Hospital do Núcleo Bandeirante. Certo. Então havia um hospital lá. Então, quando eu vim para Ceilândia foi inaugurada em 71, então eu já tinha 2 anos. Sim. Né? Então a gente veio muito novinho para cá, bebê de colo mesmo, e era a mãe cuidando de mais uns 5, mais uns 7, e as outras famílias todas muito grandes também.
numerosas, né? Sim. E era uma vida muito sofrida. Já pulando para o próximo tópico, já emendando nesse assunto, você que mora aqui há tanto tempo, como você já citou, você mora desde o início, literalmente. O que você acha de morar em Brasília? Assim, desde a época que você era pequeno, que você era uma criança, um garoto, até agora que você é um homem adulto. Morar em Brasília só tem uma coisa que atrapalha, que falta o mar. Para mim só falta o mar em Brasília para ser perfeito. Sim. É uma das cidades, Brasília é uma qualidade de vida muito grande. Você vê que em pouquíssimo tempo Ceilândia foi inaugurada e em pouco tempo já teve um serviço de infraestrutura que há muitas cidades seculares no Brasil que ainda não tem. Sim. Não é? Então, Ceilândia foi planejada em cada entrequadra tem uma escola. Sim. Escola pública. Em cada entrequadra havia comércio, foi desenvolvido muito rapidamente. Hoje, Ceilândia é uma das cidades com maior quantidade de pessoas do Distrito Federal. Se eu não me engano, acho que o último levantamento aí chega na casa dos 600 mil habitantes. Assim, inclusive, só complementando, a entrevista é com o senhor, mas um dado interessante é que muitos acreditam que a maior comunidade do Brasil é Sol Nascente. Não é que a maior comunidade do Brasil que muitos acreditam que a maior comunidade do Brasil é a Rocinha, né? Quando na verdade a maior comunidade do Brasil é Sol Nascente, que até pouco tempo atrás ainda era Ceilândia, né? Agora, se eu não me engano, é uma cidade independente, se eu me lembro bem, é uma região administrativa, exatamente, e é a maior da América Latina, inclusive, não só do Brasil. Exatamente. Dado importante, porque as pessoas foram se formando aqui, a cidade de Ceilândia foi super inchando, né? E aí outras regiões administrativas foram sendo criadas, porque aqui, como no DF não tem município, né, o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios, então tem regiões administrativas. Ceilândia é uma das maiores. Sim. Né? E cada vez mais a população de Ceilândia cresce não só no sentido de quantidade, mas no sentido também de qualidade. Sim. A formação do povo ceilandense, acadêmica, a busca por ensino superior, a busca por uma melhor qualidade de ensino, pessoas desenvolvendo mais a consciência, tanto consciência política quanto consciência social, e buscando melhorar em si, para melhorar também o coletivo. Desde que você era criança, desde que você veio pra cá, até hoje, que você nunca deixou de morar na Ceilândia, o que você acha que tem de mais diferente? O que você acha que melhorou? O que você acha que piorou? Como você acha que os fatores externos da vida ceilandense mudaram durante esse período aí de mais de 50 anos? Assim, pelo que eu observo, eu não tenho dados precisos e nem fontes para te dizer isso. Mas observando o meu olhar apenas como professor e o meu olhar como cidadão que mora em Ceilândia, um cidadão ceilandense, é que melhorou muito a questão da diminuição da violência. Eu lembro que eu era criança e a gente era acostumado a andar na Ceilândia e ver pessoas esfaqueadas, pessoas mortas por causa de briga, o índice de alcoolismo altíssimo. Tabagismo também, né? Tabagismo muito grande. Eu vejo que a Ceilândia evoluiu muito nessa questão. Ainda há muita violência. Mas a Ceilândia não tem mais os índices de violência que havia quando eu era criança, por exemplo. Não é? Eu lembro que os jornais policiais da época noticiavam a Ceilândia e consideravam a Ceilândia como se fosse o caldeirão do diabo. Né? Havia até um jornalista chamado Mário Eugênio que colocava a Ceilândia como o inferno do Brasil fosse aqui em Ceilândia. Né? Então eu vejo que hoje o nível de criminalidade está muito mais controlado do que era quando eu era criança. Junto com cidades como Planaltina, né? Essas cidades que eram consideradas, ainda são, né? Ceilândia também, como cidades extremamente perigosas. Você acredita que vem, então, diminuindo o índice de violência? Como eu falei, são dados observados empiricamente. Eu não tenho comprovação disso. Eu não tenho é o que você analisa pelo que você vê aí. Pelo que eu vejo. Pelo que você vê.
É porque era muito explícito também, né? Muito Hoje em dia já não é mais tão explícito, Pois é, como você fala, né? Eu lembro de ser criança e andar na rua e ver uma pessoa esfaqueada. Era comum ver uma pessoa esfaqueada. Era rotineiro, você diz. Rotineiro. Existia quase que a banalização da violência. Então, assim, morreu mais um. Era muito comum ver criança morrendo por causa de uma doença que hoje não se morre mais. Crianças, colegas meus, foram vítimas da poliomielite. Então, também a questão da infraestrutura, da água encanada, da energia elétrica, de uma estrutura, um saneamento básico, eu acho que a Ceilândia desenvolveu muito nisso, e hoje você não vê mais crianças aqui na Ceilândia passando pelas dificuldades que eu passava enquanto era criança. Então, esse olhar daquela época para o olhar de agora, eu vejo que houve uma evolução muito grande. Assim, e baseado em tudo isso que você falou, como você descreveria a Ceilândia? Como você descreveria ser um ceilandense? Como você descreveria essa comunidade nossa, essa nossa cidade que tantos amam, tantos odeiam, tantos não conhecem? Como você, que é um cara que conhece, descreveria essa cidade? Eu tenho um olhar muito próprio da Ceilândia. Eu acho que a Ceilândia é a cidade brasileira mais humana que existe. Eu acho que aqui a gente consegue perceber o Brasil na Ceilândia. Nós temos muitos mineiros, muitos pernambucanos, muitos paraibanos, muitos nordestinos, muitos sulistas. Ceilândia é uma grande miscigenação de pessoas. Ela é formada por gente de todos os lugares do Brasil. Se o Distrito Federal foi formado por pessoas que vieram para serem pioneiros nessa região, esse pessoal se concentrou em sua maioria na Ceilândia. Eu sou filho disso, meu filho é filho dessa miscigenação e traz consigo uma grande capacidade de perceber e de se sensibilizar com essas diferenças e com essa diversidade que existe aqui em Ceilândia. Então eu vejo a Ceilândia como uma cidade muito diversa, cheia de influências dos mais variados segmentos do Brasil em geral.